Os Emirados Árabes Unidos pediram um respaldo financeiro dos Estados Unidos, na prática, uma espécie de linha de vida para sustentar a economia do país. Fica claro que o Irã conseguiu causar muito mais dano do que os relatórios indicam. E agora os Emirados se preparam para uma desaceleração econômica, já que parte da sua infraestrutura de energia foi destruída ou gravemente danificada. Com mais escaladas no horizonte, tudo indica que o pior ainda pode estar por vir. Os Emirados Árabes Unidos estão, de forma discreta, se preparando para uma contingência financeira, enquanto a guerra com o Irã se arrasta, o que mostra que o conflito não é apenas militar para os países do Conselho de Cooperação do Golfo. Ele traz consequências econômicas enormes para esses atores regionais que, na prática, se tornaram co-beligerantes. De acordo com uma reportagem publicada pelo Wall Street Journal, autoridades dos Emirados Árabes Unidos começaram conversas com os Estados Unidos sobre uma possível linha de swap cambial, um mecanismo financeiro normalmente usado em momentos de forte estresse no mercado. Esse tipo de acordo permitiria que os Emirados tivessem acesso rápido a dólares americanos e a um custo bem menor, funcionando na prática como uma espécie de linha de socorro financeiro, caso as condições continuem piorando. Agora, deixa eu explicar rapidinho, porque tenho certeza de que muita gente não sabe exatamente o que é uma linha de swap cambial. Basicamente, é uma ferramenta essencial do sistema financeiro global. E o dólar americano continua sendo a moeda dominante nesse sistema, mesmo que o seu papel esteja diminuindo aos poucos. Durante crises, a demanda por dólares dispara, porque os investidores buscam segurança. E esse é um dos motivos pelos quais o dólar americano acabou se fortalecendo, depois que os Estados Unidos e Israel iniciaram sua guerra ilegal e não provocada contra o Irã. Sem acesso suficiente à liquidez em dólar, os países podem enfrentar crises, instabilidade cambial, fuga de capitais e até perturbações mais amplas no sistema financeiro. Então, ao levantar a possibilidade de um acordo desse tipo, fica claro que os Emirados Árabes Unidos estão agora sinalizando de forma aberta que uma guerra prolongada, que ao que tudo indica está sendo considerada neste momento, pode pressionar seu sistema financeiro e abalar a confiança global na estabilidade da sua economia. Em outras palavras, os Emirados Árabes Unidos não teriam iniciado essas conversas se acreditassem que poderiam resistir a um retorno à guerra. É claro que a urgência por trás dessas discussões vem dos impactos diretos e também indiretos do conflito. Ataques aéreos iranianos já danificaram partes da infraestrutura de petróleo e gás natural liquefeito dos Emirados, enquanto o bloqueio dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz interrompeu o transporte de petróleo e levou o Irã a fechá-lo novamente. Como todos nós já sabemos muito bem, o Estreito de Hormuz é um dos pontos de passagem de energia mais importantes de todo o mundo. O fechamento realmente reduziu bastante a capacidade dos Emirados Árabes Unidos de exportar petróleo. E o petróleo é uma fonte essencial de receita em dólar para o país. Por causa disso, o país enfrenta uma pressão crescente tanto nas contas públicas quanto nas contas externas. Quando a gente fala sobre esses acontecimentos recentes e o impacto deles nos países do Golfo, especialmente nos Emirados Árabes, nesse caso, é importante destacar que a ameaça vai além do desempenho econômico de curto prazo. Os Emirados construíram uma reputação como um centro financeiro global seguro. Antes atraíam capital do mundo todo. Pessoas ricas e grandes empresas internacionais vinham para cá. Mas agora os Emirados estão perdendo esses privilégios. Não é mais um refúgio seguro, nem um centro confiável para investimentos, porque ficou muito claro, eu diria, cristalino, que os Estados Unidos e Israel, seu aliado, não estão interessados em paz. O que eles buscam é domínio, controle de recursos e também a guerra, enquanto a guerra servir aos seus objetivos. Então, para os Emirados Árabes Unidos e outros países do Golfo, uma guerra prolongada consome as reservas estrangeiras, desestimula os investimentos e traz incerteza.
uma incerteza extrema, para um ambiente que sempre foi visto como previsível. E quando a confiança dos investidores começa a enfraquecer, pode ser muito difícil ou até impossível recuperar essa confiança. E por causa disso, por causa dessa perda de confiança, o que a gente tem como resultado é um impacto mais profundo na economia regional e também nas economias individuais desses países. Apesar dessas preocupações, ainda não está nada claro se Washington vai realmente aprovar esse tipo de acordo financeiro. O Federal Reserve normalmente oferece linhas de swap apenas para grandes economias, ou em situações em que uma instabilidade financeira no exterior possa de fato afetar o sistema dos Estados Unidos. Agora, a gente também sabe que os Estados Unidos podem abrir exceções. Por exemplo, Javier Milei, da Argentina, recebeu uma linha de swap poucos dias antes das eleições. E isso, claro, mostra que Washington pode sim abrir exceções em certas situações. Então, embora os Emirados Árabes Unidos sejam um importante centro financeiro e um aliado dos Estados Unidos, eles não fazem parte neste momento do pequeno grupo de países que têm acordos permanentes de swap com os americanos. Por isso, Washington pode não aprovar o acordo, ou pode aprovar, mas com algumas concessões por parte dos Emirados, que com certeza vão estar ligadas ao campo militar da guerra, de uma forma ou de outra. E só para lembrar, os Estados Unidos teriam suspendido todo o financiamento e a coordenação de segurança com o governo do Iraque, além de terem interrompido o envio de dólares para o sistema bancário central iraquiano. Essa informação é do canal saudita Al-Hadath. A economia do Iraque depende 90% da receita do petróleo, que é paga em dólares e depositada numa conta do Federal Reserve em Nova York. Tenho certeza de que muita gente não sabia disso. Os Estados Unidos chegaram a ameaçar, isso foi em janeiro de 2026, suspender qualquer cooperação com o governo iraquiano se algum dos 58 parlamentares pró-Irã fosse incluído no gabinete. Então, como dá para ver, a política externa dos Estados Unidos nunca foi realmente sobre democracia. Muita gente ainda acredita que cortar o acesso ao dólar significa, na prática, que o governo iraquiano não consegue funcionar e o Estado simplesmente para. Ou seja, há muita coisa acontecendo nos bastidores que dá aos Estados Unidos um poder enorme sobre outros países. E o dólar americano é, sem dúvida, uma dessas ferramentas práticas que Washington adora usar. Agora, a dimensão geopolítica fica ainda mais complicada por causa da situação atual no terreno. Alguns funcionários dos Emirados Árabes Unidos acreditam que a decisão do presidente Trump de entrar em guerra para beneficiar Israel acabou envolvendo o próprio país no conflito, e isso já trouxe consequências econômicas de grande alcance. Então, há claramente várias opiniões dentro dos Emirados, e algumas delas vão bem na contramão do que os Estados Unidos e Israel provavelmente gostariam de ouvir. Ao mesmo tempo, o interessante é que os Emirados não estão dependendo apenas dos Estados Unidos. Pelo que eu li, já foi estabelecida uma linha de swap cambial de cerca de 5 bilhões de dólares com o Bahrein. Mas, claro, medidas como essa podem não ser suficientes se o conflito se intensificar e durar por um período prolongado, especialmente considerando a dimensão das possíveis interrupções no fluxo de energia, caso o cessar-fogo não seja prorrogado. Mesmo que o cessar-fogo seja estendido, o que parece muito improvável, a recuperação deve ser muito lenta. Autoridades regionais alertaram que as interrupções logísticas, principalmente no agendamento de petroleiros e no transporte marítimo, podem continuar por vários meses, ou até por mais de um ano. Isso sugere que as consequências econômicas do conflito vão durar muito além do fim das hostilidades ativas, e provavelmente vão afetar não só os Emirados Árabes Unidos, mas toda a região do Golfo. No conjunto, esses acontecimentos mostram uma mudança importante. Um conflito que começou com uma escalada militar está agora se transformando em um desafio financeiro com implicações globais, realmente globais.
Em resumo, o pedido dos Emirados por um apoio financeiro dos Estados Unidos mostra como esse conflito está se espalhando rapidamente para o campo econômico mundial. O que começou como uma escalada militar regional agora está colocando à prova a resiliência de um dos centros financeiros mais importantes do mundo. E só o fato de se discutir uma linha de swap cambial, essa tábua de salvação, já mostra uma preocupação profunda com a liquidez, com a confiança dos investidores e com a estabilidade de longo prazo dos Emirados Árabes Unidos e de vários outros atores da região. O modelo econômico do Golfo está sob pressão. Isso é evidente. E o Irã deixou claro que vai continuar assim enquanto os países do Conselho de Cooperação do Golfo forem cobeligerantes. Muito obrigado por assistir, espero que essa atualização rápida tenha sido interessante. Curta, se inscreva, compartilhe e a gente se vê lá no meu Substack, no Patreon e de volta aqui no YouTube amanhã. Até mais!